sejam todos bem-vindos ao CDLcast. É novo por aqui, já dá o seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e acompanhe toda a programação da Rádio TV CDL São Paulo. Hoje o nosso podcast está especial porque nós estamos respondendo as perguntas do nosso público, dos nossos ouvintes e dos internautas a respeito do imposto de renda. E para responder todas essas questões, está aqui no estúdio o professor e doutor Roberto Fogueral Rodrigues, que é bacharel em administração, contabilidade e direito, mestre em contabilidade, doutor em economia mineral, profissional da contabilidade com mais de 50 anos de experiência, professor universitário desde 1982, vice-presidente da FCDL São Paulo, com experiência no setor executivo, profissional em empresas privadas, poder público, federal, estadual, municipal, especialista em tributos, entidades do terceiro setor. Seja bem-vindo, Roberto. Muito bom. Bom dia a todos, todas. Vamos falar um pouco hoje de imposto de renda de pessoa física. Certo. Foi-me endereçado 10 quesitos, que depois a Ana pode falar para a gente quais são. E nós procuramos entender melhor esses quesitos que foram apresentados via internet, não foi, Ana? Sim, sim. São as dúvidas que as pessoas têm e não mais recorrentes e não sabem aonde procurar. Então, agora, porque eu costumo sempre brincar, falando sério, negócio de imposto, antes da gente cair propriamente dito nesses encontros, que acho que nós vamos ficar uns 3 ou 4 programas curtinhos, é uma série que ele vai fazer, mas serão bem curtos. Ele pretende terminá-los até o dia 10 de maio, não é isso? Mais ou menos, isso né? Mesmo. Então, e para que isso também não fique extremamente maçante, porque não é um assunto gostoso. Né? Eu costumo dizer que existe o imposto justo e o imposto injusto. Né? O imposto injusto é todo aquele que eu pago. Eu paguei imposto injusto, por definição e conceito. Agora, o que é imposto justo? É aquele que eu não pago. Então, esse é justo. É uma maravilha. Então, para a gente criar um pouquinho desse, digamos, quebrar um pouquinho esse gelo, né? Vamos falar, como é que nós vamos tratar todo esse assunto? É um assunto árido? É. Ruim. Não gostoso? Não gostoso. Então, pagar imposto ninguém quer, mas só que nós precisamos entender algumas coisas. Qual é o nosso desafio? É um desafio comum. Nós temos que fazer isso para parecer simples para todos. Sim. Não é? Esse é o grande nosso objetivo de simplificar. Não vamos banalizar, mas também não vamos dramatizar a situação. Vamos tentar trazer a isso aqui um conceito real, um pouquinho mais simplificado no seu linguajar. Não adianta eu vir aqui com todos os conceitos técnicos, porque não vai adiantar nada e todo mundo não vai entender menos. Então, nós tentamos aqui trazer uma solução. Qual é o nosso objetivo de solução? O desafio é comum. O que é? Conhecer. Uhum. E o que a gente precisa para isso daí? Como é que a gente doma esse leão? Como é que a gente trata esse quebra-cabeça todo, que é a declaração de imposto de renda, que até hoje ainda continua sendo um quebra-cabeça? O desafio de montar o quebra-cabeça é comum, ruim para todos, não é? E qual é a solução para que a gente tenha isso aí? Olha, a nossa solução é o conhecimento. Então nós vamos tentar trazer esse conhecimento de como fazer, para quem fazer e principalmente quais são os riscos de fazer errado, quanto que pode custar. Depois você elenca as perguntas todas, tá? E com o objetivo de dominar os detalhes para 25, porque houveram algumas mudanças de 24 para 25. Então, e todo ano a Receita vem mudando alguma coisa. E por que ela muda? Porque nós mudamos. O ser humano é perfeito. A única coisa constante do ser humano é a mudança, a alteração. Então ela vai se alterando também. Certo. Então, antes disso, o que a gente veio falar? Vai falar de algumas coisas assim. O que é imposto de renda? Olha, desde quando o brasileiro comum, a pessoa física, é obrigado a pagar imposto de renda no Brasil? Desde 1922. Ele foi instituído em 31 de dezembro
de 22 pelo presidente Arthur Bernardes. Então, isso já faz 103 anos que pagamos imposto. E 103 anos reclamamos que pagamos imposto. Óbvio, né? Isso aí, se não reclamasse, não daria certo. Então, só que naquela época o imposto era entre 0,5% e 8%, um pouquinho diferente do que é hoje, né? Bem diferente. Muito, né, diferente. Mas também as necessidades são outras, né? E aí a gente tem que definir algumas coisas, né, que a gente vê lá. O imposto, tal qual nós conhecemos hoje, ele surgiu na Grécia Antiga, no século VII antes de Cristo. Então, nós já temos isso daí há 28 séculos, ou seja, tal qual a gente vê hoje. Arrecada-se imposto, o Estado administra o imposto. Tá? Então, nós temos isso já há 2.800 anos, tal qual era. Então, o Estado arrecadando em todas as épocas do ano. E sempre usando uma ferramenta para apurar isso, que é a bendita contabilidade. Né? Maldito. Você vê que é foram os gregos que inventaram o imposto. Até que, acho que é por isso que tem aquele ditado assim, que é presente de grego. Isso é um presente que eles deixaram para nós aqui. O imposto no Brasil, pouca gente sabe. Mas ele começou em 1530, quando a coroa portuguesa concedeu o direito de exploração do pau-brasil a Fernão de Noronha, que ele pagava 4.000 coroas por ano e mais 20% de tudo que extraía e exportava. Só que esses 20% eram em produto, era imposto. Então vocês percebam que isso já é o Brasil já nasceu... Já foi colonizado com esse sistema de imposto. O princípio do princípio já foi pagar imposto. Sim. Aí veio todos os restos, é que não vamos entrar na parte histórica aí. Mas hoje nós temos aí cerca de 33,5% são pagos de impostos no Brasil. Entre o Estado, entre o município, né, a cidade, o município, o Estado e a União. Então, são os que nós pagamos de imposto. E isso não tem. Além de tudo isso, nós pagamos renda. Aí vem sempre aquela história assim, mas salário não é renda? Por que eu tenho que pagar? Eu não tenho renda. Eu tenho salário. Sempre aparece isso aí. Sempre tem esse comentário. Principalmente em épocas de eleição de legislativo federal, que sempre tem alguém de plantão que vai falar assim, não, eu quero isentar o salário para não pagar renda, e a gente vê hoje, também vamos isentar quem ganha menos de X reais, 5 mil reais, não vai mais pagar imposto. Sabe, eu costumo dizer o seguinte, não existe jantar gratuito. Não, e também tem um termo que você usa bastante, que é não tem almoço de graça. Pois é. Esse é mais popular. Não tem. Alguém paga nesse caso, paga o imposto. Sim. Então, se eu estou dando para alguém, eu estou tirando de outro. É verdade. Então, o imposto, ele é a origem, por que é esse tal de imposto? Né? O imposto é do impor, do latim, não é? Imposito, que é a forma de você impor para criar uma obrigação. Então não adianta escapar. Mas eu continuo falando, por quê? Mas não é renda o meu imposto, por que eu tenho que pagar? Por quê? Porque imposto de renda no Brasil é tudo apelido. As leis funcionam através de apelido. O mais recente é o pé de meia. O que é pé de meia? É um programa de incentivo a quem fica na escola e sai até concluir o ensino médio. Ele recebe uma poupança. E como é que é? Pé de meia. Mas a lei não chama pé de meia. Sim. A lei chama, isso que eu acabei de falar, que tem um apelido disso. E o imposto de renda também. Qual é o nome do imposto de renda? É imposto sobre proventos de qualquer natureza. Mas é provento? Sim. E o que é provento? Tudo aquilo que modifica o teu patrimônio. Então, eu ganhei salário. Mudou meu patrimônio? Pode ser que sim, pode ser que não. Por isso que tem um limite. Se você adquirir algum bem material, ele muda. Exatamente. O que é renda e provento? Provento é tudo aquilo que modifica o meu patrimônio. Como é a modificação do meu patrimônio?
Sempre eu tenho renda ou tenho provento, desde que o meu patrimônio variou para cima. Ou seja, aquilo que eu ganhei menos aquilo que eu gastei aumentou meu patrimônio. Sim. Essa é a ideia. E é sobre isso que você é taxado. Ou pelo menos deveria ser. Eu não vou entrar no mérito político da coisa, porque aí a gente não sai daqui. Então, o imposto de renda e proventos de qualquer natureza é o nome da coisa, desse imposto maldito que a gente tem que pagar. E por que é maldito? Porque ele tem 2.800 anos. Poxa, eu acho É antigo, hein? Pois é, e nada mudou. E nada Por que a gente muda. imagina que ele vai mudar agora? Na verdade, ele só Não aumenta, vai, né? não vai. Então, esse problema hoje, né, que a gente tem é entender isso daí. Então, dentro daquelas perguntas, você quer. Quero, Roberto. Eu queria saber quem é obrigado a declarar. Pois como o Estado é muito bonzinho, ele criou algumas condições, né? Então, quem é que deve declarar imposto? Aquele que recebe mais do que 33.888. Ele No ano? no ano. Tá. No ano. Recebeu isso daí. Ele pode receber isso de uma vez, só trabalhou. Janeta, trabalhou em dezembro. Ah, mas eu recebi só dia 10 de janeiro. Não importa, o que vale é o período que você adquiriu esse direito de receber. No dia 31 de dezembro de 24, você recebeu, ou você adquiriu o direito de receber. Nesse momento, você tem que pagar imposto. Ou, se não tem que pagar, tem que ao menos declarar, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Quem teve rendimentos isentos. Ah, mas isento eu não pago imposto. Sim, mas não estamos falando aqui de pagar, nós estamos falando aqui de declarar. Declarar. Então, declarar imposto é uma coisa. Declarar. Tanto que a declaração não chama declaração de imposto de renda. O nome técnico dessa ferramenta, desse instrumento, desta obrigação acessória, é o seguinte: é declarações de ajuste de patrimônio. E por que é esse ajuste de patrimônio? Vem de encontro àquilo que eu falei. O que é variação patrimonial? É o seu imposto de renda quando ele varia positivamente. Então você vai mostrar para a Receita, que é o órgão fiscalizador, que tem 50 anos, já vê, o imposto de renda tem 100 e o que fiscaliza o imposto só tem 50. Antes era feito, no modo geral, pelo Estado. Então, tem pessoas formadas especificamente para saber isso daí. E eu posso garantir para vocês que eles conhecem muito, 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 muito bem o que faz. Então, os rendimentos isentos, quem são? Aqueles que tiveram mais que 200 mil reais de imposto de rendimentos. Rendimentos é diferente de renda. Rendimento é diferente de renda. De indenizações trabalhistas, rendimento de poupança, ações, aí vem um monte de coisa que está lá identificado. Na própria declaração de imposto de renda, vem dizendo o que é. Então, quando você entra lá, você tem. Posse ou propriedade de bens ou direitos acima de 800 mil reais. Isso é um dano novo, ele aumentou, que depois nós vamos ver especificamente. Então, quem tinha somado seu patrimônio mais que 800 mil reais no dia 31 de dezembro de 24, é obrigado a declarar. Repetindo que a obrigação de declarar nada tem a ver com a declaração, com a obrigação de pagar imposto. Tá? Ganho de capital na alienação de bens e direitos. Quem é que é? Quem vendeu um carro, por exemplo, tem que declarar? Sim, é conveniente. Por que é conveniente? Eu já vou falando aqui, tem um capítulo lá na frente que nós vamos dizer sobre os cruzamentos para evitar a malha fina. Sim. Mas eu já vou antecipando para ir gravando, né? Você vendeu um carro, entrou dinheiro na sua conta. O banco que você tem conta, tanto seja ele digital ou comercial, comum, de rua, ele é obrigado a entregar tem uma obrigação acessória chamada e-financeira, ele é obrigado a entregar em fevereiro e agosto, 6 meses. Eles quiseram mudar, mas o pessoal entendeu que não. E nessa obrigação, o banco informa todas as entradas do CPF que você teve e todas as saídas. E de quem você recebeu, CNPJ ou CPF, de qualquer natureza. Então, se você deixar alguma divergência, alguma coisa, alguma ponta solta nessa sua declaração, você fatalmente cairá na malha fina. E cair na malha fina, além de você ter que explicar o que aconteceu, e nem sempre está errado,
está certo, não vai acontecer nada, implica que você ficará por 5 exercícios subsequentes na malha fina. Sim. Então, isso é um grande problema. Então, você tem que declarar, sim, tudo. Quando apurar o ganho de capital. Apurar o ganho de capital também não significa que você vai pagar imposto. Vai falar assim, olha, eu vendi uma coisa por 10 que me custou 12. Aí, não ganhei nada. Ganhou, mas entrou 10 mil na sua conta. Então, você está justificando essa entrada do seu dinheiro. Operações de bolsa de valores com ganho. Aí sim, ganho acima de 40 mil reais. Você tem também atividade rural. Todos aqueles que tiveram atividade rural, que movimentaram-se uma receita bruta, uma receita total, receita bruta, atividade rural, receita bruta total, significa o quê? Igual entrada de dinheiro no banco, 170 mil. O número certo é 169.440. Eu falo 170 para facilitar. Que residência no Brasil. Aqueles que passaram a receber, entrar no Brasil, que tiveram qualquer tipo de rendimento, em qualquer tipo do mês, em qualquer ano, qualquer mês do ano, ele tem que declarar. Também a atualização de bens imóveis. A Receita lançou o ano passado uma forma de atualização de bens. Essa sua atualização. Rendimento no exterior. Qualquer tipo de rendimento que você teve no exterior, você tem que declarar, independentemente da forma que tiver. Aí você me fez uma outra pergunta. Não é? Deixa eu achar aqui a pergunta. Então, aqui, só para resumir, o que declarar? Então, se você adquiriu algum imóvel, vendeu carro, atividades rurais, tem mais alguma outra... Isso tudo está na própria declaração, né? Na hora que você faz a sua declaração de ajuste, já vem lá marcado o que você tem. Mas eu, sintetizando, né? Você está obrigado, porque você partiu lá de 33 mil? Sim. Ou então você tem um patrimônio mais de 800 mil? Sim. Aí você já está obrigado a fazer. Então você pensa o seguinte, o que eu devo declarar? Olha, então vamos separar o que é isento e o que não é. Eu tenho uma fichinha lá na imposto de renda que é só de isenção. Vai na isenção, se está lá, você declara aquilo que está lá. Se não está, você declara no que são tributados. E o que é? Entrou dinheiro na sua conta corrente? Entrou. Ponto. Declara. Mas eu vou pagar. Não, você não vai pagar. Mas declara. Por que vai dar? O primeiro cruzamento é entrada de dinheiro na sua conta corrente no banco versus a declaração. É o primeiro item de cruzamento da receita. Se já deu errado, não vai ser mais um robozinho que vai analisar a sua declaração. Ela vai passar por um ser humano com auxílio do robô. Aí é o robô fazendo rápido e o ser humano pensando. Vai ficar mais difícil. Roberto, uma dúvida também é: como declarar rendimentos de investimentos e aplicações financeiras? Entra também para criptomoedas. Pois é. Tudo que você está falando é muito, muito importante. Olha, o que você deve declarar? Já falamos. Tudo aquilo que movimentou dinheiro. Criptomoedas. Movimentou dinheiro? Sim. Sim, você comprou, de alguma forma você investiu. Saiu dinheiro? Sim, saiu. Tem movimentação no seu caso? Sim, tem. Você investiu. Tá? Aí você vai dar todas as informações que a Receita pede para ver quem é o operador, onde você fez, por que você fez. Precisa tomar bastante cuidado com essa operação, que ela está ainda muito incipiente no Brasil. Então precisa tomar muito cuidado mesmo. Declarar o máximo de informações que você puder e o máximo que eles exigirem. Agora, eu vendi a criptomoeda? Vendi. Então, aí você vai declarar e vai apurar se houve ganho ou não na forma. Não vendi. Então, você só tem ela na declaração de bens. Certo. É a mesma coisa que uma poupança. Quantas vezes você aplica, quantas vezes você declara na sua declaração de ajuste um rendimento de poupança, por exemplo? O rendimento é um só. Como isento ou não tributado, é um só. Mas
o saldo que você tem na poupança é um bem que você tem. Então, você tem uma ficha na declaração de ajuste de imposto de renda, você tem uma ficha chamada o quê? Declaração de bens e direitos. Aí você fala, saldo em 31 de 12, tanto. Então, você aparece 2 vezes, tá? Então, quase tudo esse tipo de investimento, ações que você tem, cotas de capital, ações, cotas, enfim, tudo que você tiver de bens que possa gerar fundos de investimento, CDB, renda fixa. Então, ele aparece no rendimento, e aí vai classificar se é isento ou não. A poupança é isento, o CDB já não é. Os fundos de investimento já pode ser que sim, pode ser que não. Aí você tem tributos que são exclusivamente na fonte, por exemplo, você ganhou na loteria esportiva. Pode ser, não existe mais esportiva, mas existe a Mega Sena. Então você diz, eu ganhei na Mega Sena, e daí você declara? Sim, declara. Tem que declarar. Tem que declarar. Você tem que pagar? Não. E por que você não tem que pagar? Porque é uma tributação exclusivamente na fonte. A Caixa, quando te paga aquele valor, vai pagar já descontado o valor do imposto de renda. Então, esse imposto de renda é ela que paga. Entendi. Então, quando eu receber meu prêmio lá, quando eu ganhar na Mega Sena... Você só declara. Eu só declaro... 100 milhões, eu declarei 100 milhões, a só declara 100 milhões. Então, vamos saber, vou anotar isso aqui quando eu ganhar. Ótimo. Só que uma brincadeirinha que é bom sempre falar, eu digo que o jogo de loteria é o tributo do pobre. Como a gente já viu, quem ganha abaixo de 33 mil não está precisando declarar. Então, vamos supor que se todo mundo que ganhar, jogasse na loteria, na Mega Sena da vida, ganhasse, ele para cada R$1 apostado, ele ganharia 30 centavos. Nossa. Pois é, 70 é 67. Mas 70% é tributo. Então, joga quem quer financiar. Mas não paga o imposto, mas você joga. Jogo toda semana. Roberto, esse assunto é muito interessante, são muitas perguntas e a gente vai ter que fazer várias rodadas de pergunta. E para finalizar essa rodada, o que eu posso deduzir? Bom, em princípio, você pode dizer tudo. Como assim? Tudo que é permitido. Aí começa as limitações, né? Então, vamos começar com aquela médica. As despesas com médico de qualquer natureza, ou de qualquer profissional, de qualquer especialidade, você pode deduzir tudo. Evidentemente que você precisa ter a renda para que isso aconteça. Então, é muito importante que se observe que o médico também tenha declarado isso. Então, vamos ver, nós já estamos aqui em abril de 25. Temos que reportar uma despesa de janeiro de 24, que eu fui lá no dia 10 de janeiro de 24 no médico. Ele me cobrou R$1.000 da consulta, eu paguei R$1.000 da consulta para ele, e ele tem que informar uma DMED, que é uma declaração do médico, que o CPF tal pagou R$1.000. Então, vamos supor a seguinte situação. Eu não declaro para a Receita os R$1.000, não deduzo e está tudo bem, o médico declarou, não tem problema nenhum. Agora, uma segunda hipótese. Eu declaro que paguei R$2.000, que na verdade eu paguei R$1.000, que ainda tem muita gente que insiste em fazer isso, mas na hora a declaração é bloqueada. Na hora. Porque ele já está armazenado na memória excelente da Receita Federal, todo aquele que o médico já fez a sua DMED. Então ele vai cruzar essas informações lá. Uma outra hipótese também. Quando é que isso vai dar problema lá na malha fina? Que vamos ter uma pergunta específica para a malha fina. Quando o médico declarou certo, o paciente não declarou aquilo lá e começa a somar quantas despesas esse declarante, o paciente declarou que fez, quantos pagamentos ele fez, o CPF fez, e dentro disso daí chega-se a seguinte conclusão: olha, o paciente, o declarante, declarou 100.000 de despesa, mas ele gastou, entra cartão de crédito e tal, mas ele ganhou apenas 80. Aí realmente vai dar problema. Isso é o grande problema que pode dar, porque está com uma receita sem origem nisso daí.
Então, as despesas médicas têm esse tipo de cruzamento e esse tipo de o que vale a pena. Está tudo certo, tudo declarado, eu posso declarar o quanto eu quiser. As despesas com educação tem um limite. Então, é R$ 3.561. Esse limite tem que ser observado pelo declarante ou por seus dependentes ou enteados, ou ainda até 21 anos. Se estiver cursando curso superior de graduação ou mais que pós-graduação, até 24 anos, sempre mantendo os 3.561. Ah, mas eu gastei R$ 4.000. Não tem problema nenhum que você gastou R$ 4.000, R$ 40.000. Você vai deduzir apenas, então, somente 3.561. Se é justo ou injusto, eu não sei. Eu sei o que está na lei, tá? Então, esse é um grande problema. Por dependente, você vai poder deduzir 2.275 por dependente. Então, esse é o grande, até 21 anos ou até 24 anos, tá? Se eu tiver 2 filhos, eu vou poder 4.550, e aí vai pelo número que você tiver, não tem muito problema. Também você pode deduzir o PGLB, pensão alimentícia, é importante também um detalhe, né? Quanto que eu posso deduzir na pensão alimentícia? Tudo. Tudo desde que esteja na sentença do juiz determinado o valor. Então, eu paguei 20 mil por mês, eu tenho renda, eu posso pagar 20 mil, mas o juiz mandou você dá apenas 10 mil. Você está dando 10 por sua liberalidade. Esse que é acima, que é sua liberalidade, não pode deduzir. Não pode deduzir. Não. Então, em tese, é isso daí. Eles são as outras deduções incentivadas, o fundo de criança e tal, mas isso a própria declaração já traz lá. Na hora que você começa a preencher, já traz. O importante são esses limites e esses cruzamentos que eu acabei de falar. Então, você que vai declarar aí, atenção a esses quesitos. Roberto, tá muito legal esse bate-papo. Vamos voltar na semana que vem, respondendo as dúvidas dos nossos ouvintes. Inclusive, se você tem dúvida, quer participar aqui do CDLcast, pode nos mandar um WhatsApp no 11 98057 4321. A gente vai deixar aqui na tela para você entrar em contato com a gente. E no próximo episódio nós vamos falar sobre o que mudou na legislação agora em 2025. Roberto, muito obrigada. Até o próximo episódio. Roberto, quer deixar suas redes sociais para as pessoas te seguirem, te acompanharem e mandar perguntas também para você? Sim, pode. Roberto Folgueral, né? Roberto.folgueral, o nome está aí, @hotmail.com. E no Instagram é Roberto Folgueral. Roberto, muito obrigada. Até o próximo episódio. Até o próximo. Dá um like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e não perde. E mande as perguntas. Muito obrigada. Não perde aí nenhum episódio do CDLcast, que eu tenho certeza que vai sanar as suas dúvidas aí sobre o imposto de renda. E até o próximo episódio.